Olá, eu sou Roberta Almeida, analista de comunicação do Senac em Minas, e neste webinar vamos falar sobre os novos processos gastronômicos ligados ao queijo Minas artesanal. Após a primeira parte do bate-papo, vamos ter uma pequena demonstração sobre a utilização deste produto. Agradecemos a participação dos internautas e também a dos nossos convidados especiais que vão tirar todas as dúvidas sobre o tema. E para falar sobre este assunto, estão aqui a consultora técnica em pesquisa gastronômica do Senac em Minas, Vani Pedrosa, o agrônomo e laticinista João Belo de Oliveira, o especialista em queijo Minas artesanal, Elmer Almeida, e o instrutor de formação técnica do Senac em Minas, Maicon de Sá. Sejam bem-vindos. Obrigada. Vamos começar com a Vani, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os aspectos históricos. A produção do queijo Minas artesanal, Vani, a partir do leite cru, é uma atividade tradicional em vários municípios mineiros e é considerada de grande importância para a economia e para a preservação da identidade sociocultural de Minas Gerais. Quais são os aspectos históricos mais curiosos da produção do queijo Minas artesanal? Roberta, são muitos, mas a gente pode citar 3 que são os mais importantes. Em primeiro lugar, que a ocupação de Minas Gerais começou com a entrada da estrada do gado, o gado que entrava para desbravar o sertão, e com isso trouxe o leite. O segundo, um aspecto de conservação desse produto, alimentação difícil, precisava de se conservar, e o queijo é uma maneira saudável de se conservar o leite, também muito saborosa. E o terceiro aspecto, que o português que chegou inicialmente aqui, ele não tinha nada parecido em Portugal. Toda a estrutura de Minas Gerais, de plantas, de comestíveis, era tudo diferente. Então o queijo era a única coisa que ele podia fazer da forma com que ele tinha em Portugal. Então isso deu a Minas Gerais essa ligação afetiva com o queijo, que a gente pôde manter por tanto tempo esse processo. É verdade. Com o resgate do queijo do Caraça, o Entre Serras, e do queijo do Frei Rosário, que é maturado numa caverna no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, lá em Caeté, como a atuação do projeto Primórdios da Cozinha Mineira no pilar Queijaria possibilitou o processo de aprimoramento e desenvolvimento do queijo Minas artesanal no estado, Vani? O projeto Primórdios ele trabalha com essa forma de resgate, principalmente dos produtos artesanais, que hoje não só em Minas Gerais, no Brasil inteiro, tomam uma força muito grande. Mas no caso específico do queijo Minas artesanal, desse pilar, a refazer o queijo do Frei Rosário, que é uma forma de queijo curado com fungos, mofos e ácaros, que é uma coisa muito pouco conhecida aqui, deu uma nova possibilidade ao nosso queijo de leite cru. Então, através desse processo, a gente consegue valorizar o produto, agregar valor, agregar sabor e aroma, e desvendou uma série de outros processos que já existiam, não é uma coisa nova, como a gente coloca os novos processos. Na realidade, é redescoberta de processos, às vezes até milenares, Um desses queijos que vão ser apresentados hoje, existe relatos de 1800 da cura dessa forma, um queijo curado em imersão no azeite, na Fazenda Rio São João, aqui pertinho de Belo Horizonte. Então, são processos que são redescobertos esses sabores, e o projeto trabalha nesse sentido, de desvendar esses sabores perdidos. Muito interessante, Vani. O João vai falar um pouquinho para a gente sobre a prática mesmo, João? É muito importante sempre fazer a referência, como você havia nos explicado, ao queijo Minas artesanal e não simplesmente ao queijo. Existe diferença entre afinação, maturação e cura? Bom, eu acho que é interessante eu abrir um pouco esse assunto no sentido de falar um pouco da maturação em si. O que acontece durante o processo de maturação? A gente está falando do queijo Minas artesanal de leite cru, Então a riqueza do nosso queijo está justamente no fato dele ser de leite cru. Porque cada região vai ter uma flora diferente, que vem do pingo e vem do leite. Então isso dá uma complexidade, uma característica muito particular a cada queijo que vem de cada região. E esse processo, só um parênteses, a diferença entre o pasteurizado e o leite cru é que o pasteurizado ele sofre tratamento térmico, de calor,
para proteger, vamos dizer assim, o consumidor de bactérias que podem causar doenças, como a brucelose e tuberculose. E se você precisa adicionar um fermento industrial para que ele prossiga no processo de maturação. Voltando ao queijo de leite cru, ele já tem isso tudo, ele já tem essa riqueza, cada região tem a sua riqueza, por isso tem a sua identidade, as diferenças de cada região estão ligadas não só ao ambiente, né, mas também o reflexo desse ambiente no queijo. Então, quando você produz o queijo e você pode consumir ele fresco, né, como acontece com a maior parte do queijo produzido, ou você pode maturar esse queijo. Então, o processo de maturação consiste justamente na atuação dessa flora de bactérias, de fungos e tal, que estão, né, que colonizam esse queijo de leite cru. Então, o que acontece? Ao longo da maturação, os principais componentes do queijo, que são a proteína do queijo, a gordura e o açúcar, né, a caseína e a lactose, que é o açúcar, eles são desdobrados, né, quer dizer, eles são digeridos ao longo desse processo de maturação. E a proteína vai se desdobrando, vai digerindo, e aí vai dar essas características de aroma, de sabor e outras características mais. Então, é importante mostrar o processo de maturação que acontece, né, dependendo da característica do queijo. Então, o fato de a gente chamar de maturação, afinação ou cura, né, ok, né, é uma discussão que está em aberto, né, a gente tem visto diferentes formas de designar isso, mas o importante é a gente saber que a maturação é um processo único, né, que pode ser feito tanto na propriedade, quanto fora da propriedade por um maturador, que é o meu caso, né, eu maturo o queijo que vem da região do Cerrado, e faço um processo de maturação. Mas então, como a gente está muito no início desse processo todo, realmente tem designações diferentes, às vezes, mas para o mesmo processo. Excelente. Vani, Elmer, vocês querem acrescentar alguma coisa em relação a esse posicionamento do João? Eu gostaria só de frisar que isso é mais um grande valor que está sendo desvendado em cima do queijo Minas artesanal. Em todo o Brasil tem queijo artesanal, né? Mas se a gente pensar a quantidade de produtores de queijo que tem em Minas Gerais, isso é uma grande descoberta, né, das possibilidades de se aprimorar com esse processo que o João disse, aprimorar o sabor e intensificar, né, sabores regionais. Então, João, de acordo com o que a Vani estava falando anteriormente sobre os fungos, já tem os queijos, né, que são produzidos, né, pelos fungos, e na nossa cultura existe a crença de que tudo que mofa está estragado. Você pode explicar para a gente melhor qual que é a importância, então, dos processos de maturação ou afinação para a gastronomia e a economia mineira? É interessante essa abordagem, porque realmente as pessoas têm é medo mesmo, né? Tem fungo, então a pessoa já se acha. E isso provavelmente vem de uma cultura higienista, né? De pasteurização, muito que veio dos Estados Unidos. Então, ao longo do tempo, a gente acostumou, né, a ter tudo limpinho, tudo lisinho, tudo arrumadinho. Na hora que você solta e deixa o queijo sair se apresentar mesmo, né, aparece os fungos, mas isso está tudo no ambiente. Então, o pão usa uma levedura que hoje é considerada um fungo, né? A cerveja. Então, nos vários processos que a gente tem nos alimentos, você tem presença, mais ou menos. Queijo conhecido, queijo de fungo vulgado aí industrial, que é o gorgonzola, né, e o camembert, então aqui é novo, aqui interno, quanto externo. Então, o que a gente tem que ter cuidado é com a qualidade do leite. Né? O leite sadio, o rebanho sadio, boas práticas, para evitar que haja contaminação. Então, o rebanho você vai evitar tuberculose, brucelose, que é muito importante. Né? Entendi. Agora, os fungos precisam, inclusive estão sendo feitos estudos, né, atualmente, mas em outros países, na França, por exemplo, eles não encontraram ainda algum fungo que pudesse fazer um mal maior, vamos dizer assim. Então, é natural. Isso que eu ia falar, é até um processo muito natural, né? Ele vai ficar ali, igual lá na Serra da Piedade, ele vai ficar
numa caverna e ele fica lá até o tempo que você olhou que deu o pozinho ali, né, igual a Vani já explicou, ele está pronto, tá? A gente pode consumir. Então, naturalmente, isso vai acontecer, né? É a riqueza do processo de maturação, é você começar a ler o queijo para ver qual que é o ponto que ele está adequado para o consumo, né? Então, a importância do queijo, né, que você fala na gastronomia, na economia, como o Vani já disse aqui, a gente imaginar a cadeia, o que é a cadeia do leite, né? Sim. Desde lá o produtor até o consumidor final. Você passa por vários entes aí, vamos dizer assim, ao longo da cadeia, que são importantes. E no caso do queijo, está acontecendo, quer dizer, uma volta, né, das pessoas a produzir o queijo, um orgulho do queijo, dos filhos voltando, está juntando as famílias de vários lugares. Então isso é uma riqueza assim, absurda. Além de ter um produto que é o queijo, né? Tem a união da família, o trabalho conjunto das regiões, é um agregador muito interessante. E na culinária é infinito, né? Porque e a gente está assim, começando para muito pouca gente usa queijo, né? In natura, no restaurante, a tábua de queijo que se acha. Na culinária você tem alguns queijos tradicionais, né, como mussarela, mas a riqueza que nós temos de queijos, né? Então assim, nós temos um futuro muito importante esse processo mesmo. Isso mesmo. Ô Elmer, então, até para ajudar nesse processo, né, precisa-se da legislação. De acordo com o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, mais de 250 produtores estão cadastrados no programa Queijo Minas Artesanal. No entanto, nós sabemos que esse número é infinitamente maior, né? Como funciona atualmente a produção do queijo nas várias regiões do nosso estado? Ótimo. Primeiro a gente tem que entender que em Minas Gerais, hoje nós temos caracterizadas 7 regiões com produção de queijo Minas artesanal. Embora a gente saiba que existem produtores em todo o estado. Né? Sim. Dentro dessas 7 regiões, nós temos cerca de 9 mil produtores de queijo Minas artesanal. Quando você fala de um universo de 250 cadastrados no IMA, legalmente cadastrados, você vê que isso não representa nem 3% dessa quantidade. E isso acontece em função de quê? Primeiro que grande parte desses produtores de queijo artesanal, eles são da agricultura familiar. São produtores de baixo poder de investimento. Né? E a legislação vigente, ela preconiza inicialmente a questão da estrutura, né, das instalações. E isso encarece o processo de montagem. A gente sabe que milhares de produtores estão adequados à legislação. Só não procuram ou não fizeram o seu cadastramento devido em função dessa falta de recursos, da distância de grandes centros, da falta de uma assistência técnica mais precisa, mais em cima. Né? Mas a qualidade do nosso queijo em todas as regiões, elas têm melhorado bastante. Sim. Algumas regiões do estado estão providenciando estudos para formalizarem essa caracterização dentro do estado. A caracterização de cada região. Região. Então a gente sabe que são várias regiões que estão pleiteando essa caracterização legal. Esse número de produtores, né, que tem no estado promove uma diversidade de queijos. Cada região nós temos um tipo de queijo. Essa produção, ela tem muitas vezes uma produção de pequeno número, pequena quantidade de produção, em função do tamanho dos produtores. Né? Sim. Mas a gente tem visto grande melhoria, principalmente na qualidade sanitária dos queijos. Oi, Elmer, e para esses pequenos produtores de leite, acaba que a produção queijeira, ela é mais uma alternativa, como você citou, né, para a comercialização do produto que eles têm, geração de emprego e, consequentemente, aumento da qualidade de vida. Existem novos projetos legais que visam apoiar os produtores ainda não registrados ou para reconhecimento das técnicas como a afinação? Sim. Ultimamente, tem evoluído muito a questão de legislação. Veja você que no dia 20 de março agora, foi votado um projeto de lei na Câmara dos Deputados lá em Brasília, que modifica a legislação de 1950. A Lei 1283, ela foi montada em 1950, e ela preconizava como tudo fosse indústria. Né?
você não tratava como queijo artesanal. Uhum. Esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara e está agora no Senado, ele prevê uma mudança no artigo dessa lei, em que reconhece-se o artesanal. Então, haverá uma diferença entre o que é indústria e o que é artesanal. E esse comércio do artesanal ele poderá se dar no país inteiro a partir do momento em que os produtores estejam legalizados no seu estado. Então, isso muda um pouco esse conceito e essa possibilidade de comércio. Né? Você vai trazer para o comércio famílias que estavam fora desse comércio entre estados. Uhum. E Minas tem agora também, recentemente, o IMA colocou uma situação muito interessante, que ele fala dos 5 pontos para o cadastramento. Se o produtor ele faz um curso de boas práticas de produção, se ele faz o exame do manipulador, o exame de saúde do manipulador, o exame sanitário do rebanho, de brucelose, tuberculose, os exames microbiológicos do queijo da água, e apresenta isso ao IMA, ele já estaria cadastrado previamente. A construção, né, a instalação, ele negocia com o IMA um prazo maior para fazer isso. Sim. Isso vai trazer uma quantidade maior de produtores na legalidade. Entendi. E vai facilitar esse cadastramento dos produtores. O estado de Minas é que puxou isso no país, né? Minas Gerais foi o primeiro estado a legalizar a produção artesanal, né, de queijo de leite cru. E aí a gente continua dando um passo à frente ainda, né? Hoje o país inteiro está se legislando sobre queijos artesanais. Sim. E Minas Gerais tem essa característica agora de melhorar, de facilitar para o pequeno produtor. Quer dizer, quase 70 anos depois precisou, né, desse movimento, mas nós já estamos preparando para esse novo momento aqui, né? Tá. E em relação ao afinador, a nossa legislação atual, ela não prevê essa figura do maturador. Sim. Assim como ela não prevê também a figura do queijeiro, aquele indivíduo que compra queijo nas propriedades e faz o seu comércio depois. Sim. Mas isso pode ser legislado através de portarias. Se o Estado entender que a figura do maturador é importante, e eu considero que é importante, você, através de portaria, você pode agregar isso dentro de uma lei do Estado. Que ótimo. A portaria, ela premiaria essa figura, né, do maturador ou afinador, para que ele pudesse exercer a sua função legalmente, né, e fazer o seu comércio dos queijos. Excelente. Elmer, e voltando aos fungos, né, atualmente você coordena o levantamento dos fungos do queijo produzido na Serra da Piedade. Como que esse trabalho é visto no mercado nacional e internacional? Esse é um estudo recente que a gente faz, né, dentro do UFMG, a PUC participa conosco também agora, não só do queijo do fungo da Serra da Piedade, nós estamos pesquisando os fungos nas diversas regiões do estado. Já coletamos amostras em todas essas regiões, né? Estou faltando só canastras e vertentes para coletar, e está sendo pesquisado não só morfologicamente os fungos, mas nós queremos identificar o DNA desses fungos, para saber quais fungos que incidem nos nossos queijos, e se eles são diferentes ou não dos fungos europeus, né? Para que a gente tenha a tranquilidade desse queijo estar no comércio. Isso é um caminho sem volta, né? Nós temos que pesquisar, nós temos que dar informação para que isso caia na legislação do Estado ou mesmo na legislação federal. Excelente. Vani, diante de todo esse processo, então, que, né, nós debatemos aqui, quais são as oportunidades que o profissional de gastronomia interessado em trabalhar com o queijo Minas artesanal tem hoje? Olha, na verdade eu queria também ressaltar a importância que esse profissional, que as escolas de gastronomia, os chefes, os gastrônomos tiveram para que o queijo Minas chegasse até o queijo artesanal chegasse até esse lugar. Foi esse profissional que começou a entender o valor gastronômico desse produto, né? E isso é uma abertura muito grande na cozinha fria, que são processos que muitos deles não usam fogo, né? Então nós temos aí uma cozinha de saladas, de frios, e os queijos também entraria esses processos de cura e maturação, poderiam entrar dentro da cozinha fria, né? E eles poderiam entrar também com muita força nos eventos gastronômicos, né? E isso é um leque sem fim. E também para delimitar os territórios. Por exemplo, a gente tem ali um queijo de uma região que ainda não foi definida como micro-região, dentre serras,
mas que usa um produto que é super característico de lá, o queijo curado à base da calda da jabuticaba, né? Então são produtos que se tornam diferenciais turísticos para uma região, diferencial gastronômico para uma região. Então o profissional de gastronomia, a gastronomia em si, vai se beneficiar enormemente desse processo. Perfeito. Bom, nós vamos passar agora para a demonstração, né, que o instrutor Michael vai fazer. E seja bem-vindo, viu, Michael? Obrigado. Nós sabemos, né, Michael, que o queijo, igual a Vani falou também, nós temos um sentimento por ele, né, um afeto por ele. E nada mais mineiro do que usar o queijo para fazer pratos, para fazer quitandas e até para servir com um docinho que a gente sempre dá um jeitinho, né? Explica melhor para a gente como que acontece essa harmonização e a definição de acompanhamentos, até complementando essa questão que a Vani apontou de como que os profissionais da gastronomia vão poder utilizar isso hoje. Sim. Bom, a harmonização, e eu prefiro mais a palavra combinação, ela parte mais pelo contraste, que pode ser o doce ou o salgado. Nós temos, por exemplo, este queijo aqui, olha, que ele é feito, é um queijo da serra, entre serras. Ele tem, né, uma calda de jabuticaba. Sim. E apesar de se pensar que ele tem assim um gosto mais adocicado, ele tem uma acidez mais pronunciada. Isso combina bem com cervejas, por exemplo, os vinhos brancos, o espumante, né? Nós temos aqui, ó, o queijo do Frei Rosário, que é o queijo de caverna, esse que a Vani falou, do pozinho, né? Olha, esse aqui deve ter aqui uns 90, 100 dias de caverna. Pouco menos, já faz 60 dias. 60 dias. E aqui nós temos, olha, esse daqui é do Alto Paranaíba e ele é com azeite. Esses queijos aqui, eles combinam bem. Falei das cervejas, levando em consideração desde a mais leve a mais encorpada. Aqui nós temos um queijo, são dois queijos aqui, que é lá do Caraça. Esse aqui é o que varia esses dois, esse aqui com cerveja, esse aqui com ervas. Esse daqui, olha, é do João Belo, presente aqui conosco, é um queijo cremoso, remete até ao brie, né? Vamos falar assim, né, João? É muito interessante esse queijo, um aroma específico e assim um sabor bem pronunciado. Podemos harmonizá-lo com vinhos, tanto branco quanto espumante, arriscando um vinho tinto mais leve, né? E pelo o sabor dele, muito utilizado também na própria culinária, né? Sim. É um queijo que derrete bem. E aqui a harmonização dele, que nós colocamos aí umas frutas, até para falar assim, que o queijo ele leva, né, o momento de sobremesa. O mineiro ele juntou com o doce, tentando fazer essa conjunção. Lá fora eles comem separado, né? E a gente já prefere... Se tiver uma compota de morango com esse queijo aqui, a gente vai gostar ainda mais. Verdade. Ô, Michael, e como a gente aprendeu aqui, né, a maturação e a afinação do queijo Minas artesanal permitem agregar valor ao produto, aumenta a possibilidade de harmonização, igual você está explicando para a gente, além do uso em diversas ocasiões. Você poderia citar alguns desses processos de afinação já encontrados aqui em Minas Gerais e como podemos utilizá-lo na gastronomia? Sim, por exemplo, esse aqui da Serra da Piedade, queijo do Frei Rosário, queijo de caverna, ele é pelo processo de ácaros e fungos, né? O processo de afinação dele, ele passa esse tempo na caverna, apurando esse sabor. Ele pode ser utilizado tanto como, né, petisco, tira-gosto, mas é um queijo que derrete e ele tem um sabor, né, bem peculiar. Talvez seja aqui o mais leve deles. Nós temos os de casca lavada, que pode ser imerso, né, na cerveja ou aqui nas próprias ervas. Esse foi imerso no azeite. As utilizações podem ser diversas. Na preparação de pratos, molhos, né? E esses queijos derretem bem. Esse de jabuticaba, por exemplo, olha que cor, né, bem diferente. E tem outros também que não vieram aqui para cá, mas, por exemplo, que ele vai também na calda de café, né? Que fica um tempo imerso também, alguns dias, ficando com uma coloração mais escura e agregando esse sabor. Excelente. Chegou uma perguntinha do internauta Hans Eberhard. Ele fala o seguinte: considerando que alguns queijos mineiros foram premiados
percebi uma grande quantidade de produtores vendendo seus queijos como premiados. Houve tanta premiação assim? Algum de vocês poderia falar um pouquinho sobre isso? No ano passado, nós tivemos 11 produtores que levaram o queijo no festival na França e tiveram lá suas medalhas. Isso deu muita mídia para esses produtores e atraiu que mais produtores pudessem também fazer a mesma coisa. Então, isso mostra que esse queijo nosso, né, quando ele recebe essa maturação, essa afinação diferenciada, ele se iguala a um queijo europeu, né? Então, isso realmente aconteceu, né? Nós tivemos, no ano passado, 11 premiações na Europa. Olha só. Aqui de Minas. Informação importante. Bom, nós agradecemos a participação de todos, né? Ao Maico, à Vani, ao João e ao Elmer, e também aos nossos internautas. Não se esqueçam de conferir nas nossas redes sociais os cursos do SENAC que abordam este tema. E lembrando que o link desta gravação será enviado para todos os inscritos via e-mail. Até a próxima!